Bom, então, retomando a resolução, se eu tenho um problema desse tipo, né, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro criar um sistema principal para resolver o problema, e nesse sistema principal eu vou colocar as várias solicitações, que são a solicitação externa e os hiperestáticos com valor tomado igual a 1, nesse primeiro momento. Então, eu vou colocar a solicitação externa no sistema principal, calcular as reações de apoio e fazer a determinação dos diagramas que eu preciso para fazer o cálculo dos trabalhos virtuais internos, né? Então, eu determino o grau de peristaticidade, defino o sistema principal, aplico a solicitação externa, determino as reações e os diagramas, aplico o x1 igual a 1, determino as reações e os diagramas, o x2 igual a 1, o x3 igual a 1 também. Depois, eu vou fazer o cálculo dos coeficientes. Então, esses coeficientes, como eu já tinha dito anteriormente, os coeficientes delta e zero são os deslocamentos na seção e direção do hiperestático XI devido à solicitação externa. Nesses coeficientes, né, eu tenho que esse primeiro índice indica que eu tiro as forças de xi é igual a 1, tá? E quando eu falo forças aqui, lembrando, eu estou falando de força externa, reação e carga. Reações, né? E cargas. Então, reações, cargas. E estou falando de forças internas também, que são os esforços. Então, quando eu digo força, eu estou falando de uma forma geral. Eu vou tirar as reações, as cargas e os esforços de xi igual a 1. E vou tirar deslocamentos da solicitação externa. Isso vai ser de suma importância quando a gente for calcular problemas em que eu tenha ou recalque de apoio ou apoio elástico, para eu definir direitinho como é que eu faço o trabalho virtual externo. E aí, quando eu vou calcular lá o ΔWI, para eu calcular o ΔWI aí, eu vou ter uma integral ao longo da estrutura toda, né? Aí, dependendo do tipo de estrutura, eu vou colocar os 3 esforços que a gente usa. Para todos os problemas que a gente for resolver, a gente vai desprezar a deformabilidade por esforço portante. Então, eu vou colocar os outros esforços aqui. Então, quando eu for trabalhar com trabalho virtual interno para a determinação do delta I0, né, eu vou juntar os esforços do xi é igual a 1 com os esforços da solicitação externa. Então, aqui MI, M0, sobre aí. E se eu estiver falando de um problema tridimensional, de uma grelha, por exemplo, MTI, MT0, GJP, TX. Tá? Então, quando eu for calcular o ΔWI, eu vou
utilizar esforço de XI é igual a 1 com esforço de solicitação externa. Para o delta IJ, o I vai indicar que eu tiro as forças. Aí aqui é a mesma coisa, né? Forças, reações, cargas e esforços internos. Tá? Então, eu vou tirar isso aqui de XI é igual a 1. E esse J diz que eu tiro os deslocamentos de XJ é igual a 1. Então, aqui no cálculo do ΔWI agora, de forma análoga que eu fiz ali, eu vou fazer a integração ao longo da estrutura, vou também suprimir a parte da força cortante, que a gente não vai considerar nesse curso. NJ sobre EA mais MI MJ sobre EI mais MTI MTJ sobre GJP. É claro que eu vou usar a tabela de integração para resolver essa integral, para não ter que determinar, né, a fórmula de todos os esforços, a função representativa de todos os esforços, né? Uma outra observação, vocês podem reparar que se eu estiver lidando com índices repetidos aqui e IJ, eu vou ficar com a integração de uma função ao quadrado. Essa integral da função ao quadrado, ela sempre será um valor positivo, tá? Então, o que acontece? Os coeficientes ΔI, ΔII, delta 25, 25, qualquer coeficiente que eu tenha, esses índices repetidos, vai ser maior do que zero, tá? O ΔWI é maior do que zero por conta dessa questão, e a gente vai ver também que nesses termos que a gente chama de termos cruzados, que são os que a gente calcula entre um hiperestático e outro, né? Quer dizer, o deslocamento na seção e direção do hiperestático I devido ao hiperestático XJ é igual a 1. Então, todos esses termos cruzados, quando eles tiverem índices repetidos, tá? No trabalho virtual interno, eu vou ter um valor positivo. E no trabalho virtual externo, existe uma contribuição além daquela uma vez delta e I da carga unitária, no caso em que eu tenho apoios elásticos. Mas a gente vai ver que essa contribuição no trabalho virtual externo vai ser sempre negativa quando os índices são repetidos. Então, quando passa para o outro lado, vai resultar numa contribuição positiva para o delta II. Então, coeficientes cruzados com índices repetidos são sempre maiores do que zero, tá? E eu vou falar um pouquinho agora dos efeitos finais. Então, imagina que eu fiz, né? Eu calculei esses coeficientes, apliquei a equação de compatibilidade e achei os valores de x1, x2, x3 para esse exemplo aqui. É claro que se eu tivesse x4, x5, x6, eu ia somando termos a mais aqui também, né? Eu ia ter mais equações. Então, eu achei x1, x2, x3 aqui. Então, os efeitos finais. Vou colocar aqui as reações da estrutura real, como é que ficariam. Então, eu teria o VA como sendo igual ao VA do sistema principal para a solicitação externa, mais X1 vezes
o VA1, que é o VA no sistema principal para x1 é igual a 1, mais x2 vezes o VA2, que é o VA no sistema principal para o x2 é igual a 1, mais x3 vezes VA3, que esse VA3 é o VA no sistema principal para o x3 é igual a 1. Vou colocar aqui a mesma coisa para o HA, né? Então, esses termos que tem um índicezinho aqui em cima, eles sempre se referem à reação no sistema principal. Isso aqui é no sistema real, já depois de resolver a estrutura toda. E o VA1, VA2, VA3, H1, H2, H3 são sempre para aquele peristático que está aqui no índice. Então, x1 é igual a 1, x2 é igual a 1, x3 é igual a 1, tá? Tudo no sistema principal também. E aí, aqui, H1 mais x2 vezes HA2 mais x3 vezes HA3. O MA, percebam aqui que eu rompi o vínculo de rotação, né? Então, eu tenho, na hora que eu defini meu sistema principal, um dos hiperestáticos era exatamente o momento de engastamento perfeito em A. Então, o valor desse MA vai ser o próprio x1. Se algebricamente o x1 for positivo, ele vai estar no mesmo sentido que eu arbitrei aqui. Se for negativo, é porque a reação momento está no sentido contrário, né? A mesma coisa aqui em D. Então, eu tenho VD é igual a VD0 mais VD mais x1 vezes VD1, VD1, mais x2 vezes VD2, mais x3 vezes VD3. Aí, como no outro apoio, né? As outras duas reações eram os próprios hiperestáticos, eu tenho que o HD é o x3, a mesma coisa, se o valor de x3 aqui der positivo, está no mesmo sentido que eu arbitrei o x3. Se der negativo, está no sentido oposto. E o MD é igual ao x2, né? Uma outra observação que eu queria falar também, que vocês às vezes se confundem, eu tenho que levar em conta os sinais, né? X1, X2, X3. Quando eu vou fazer essa superposição, eu levo em conta o sinal algébrico deles. Exatamente por isso que eu falei, quando a gente resolveu aquela vigazinha, logo no começo desse assunto, eu disse que eu gostava, né, a convenção que eu usei para os sentidos das reações de apoio, eu gostava de manter para todas as outras solicitações. Então, se eu usei um sentido de reação de apoio para a solicitação externa, eu vou manter aquele mesmo sentido para todas as solicitações. Isso para facilitar essa soma algébrica aqui. Porque aí, por exemplo, eu já sei que se eu convencionei o VD como estando para cima em todas as solicitações, se ele estiver para baixo, eu já sei que aqui vai ter um sinal negativo. Então, é muito mais difícil eu errar na hora de fazer as contas, porque aquilo já vai estar no resultado que eu encontrei, tá? E a gente pode fazer também a superposição dos esforços. Então, suponha aqui que eu tenha, esse caso é um pórtico plano, né? Então, no pórtico plano eu tenho normal, cortante e fletor. Então, se eu quiser achar a normal da estrutura hiperestática, vai ser a normal no sistema principal para a solicitação externa, mais x1 vezes a normal para o x1 é igual a 1 no sistema principal, mais x2 vezes a normal para o x2 é igual a 1 no sistema principal, mais
x3 vezes a normal no sistema principal para x3 é igual a 1, tá? A mesma coisa para o cortante. Q1 mais x2 vezes Q2 mais x3 vezes Q3. E a mesma coisa para o momento também. M1. Então, o que acontece? Eu tendo, né, os valores pontuais dos esforços, eu posso obter os valores na estrutura real fazendo a superposição de efeitos. Eu, particularmente, acho mais fácil, eu gosto de usar essa superposição, eu faço a superposição das reações de apoio e, normalmente, eu não faço o diagrama todo de novo. Eu gosto de superpor o diagrama do cortante. No momento, eu fico sem ter muito como fazer a superposição, porque eu tenho, na verdade, normalmente aparece função quadrática, né? Função do segundo grau. E aí fica mais difícil da gente somar ponto a ponto. Já no cortante, normalmente ele é no máximo linear, então a gente soma em certos pontos notáveis, né? Ou nas extremidades da barra, ou se eu tiver descontinuidade, eu coloco ali naqueles pontos. E aí eu consigo, através da superposição dos diagramas dos cortantes para as várias solicitações, eu traço com facilidade o diagrama do cortante da estrutura final, e aí é só eu fazer o diagrama do momento a partir do diagrama da força cortante. Mas os valores de momento, por exemplo, os valores nas extremidades de barra, se eu fizer a superposição, eu tenho que achar a mesma coisa do que se eu fizesse a partir do cortante, tá? Então, vamos pensar agora, para finalizar, né? Qual seria o roteiro, então, para a gente? Esses métodos, eles são muito receita mesmo, tá? Análise estrutural 2 é muito mais fácil do que resistência dos materiais, porque é muito de matemática, é muito de treino, porque é tudo muito sistematizado, é muito mais sistematizado do que um estudo de resistência dos materiais, que entra muito mais física, né? Então, qual é o roteiro para a aplicação do método da flexibilidade? Eu vou determinar o grau de peristaticidade primeiro. Aí, tendo determinado isso, eu defino um sistema principal. Então, eu escolho o sistema principal de acordo com a minha preferência. O que o sistema principal tem que atender? Tem que ser uma estrutura isostática, tá? Não pode ser nem hiperestática, nem hipostática. Tem que ser uma estrutura isostática. Tendo esse sistema principal, eu vou avaliar todas as solicitações, que são a solicitação externa e os hiperestáticos com valor igual a 1. Eu avalio essas solicitações no sistema principal. Aí eu calculo as reações de apoio e os esforços internos. Obtenho os coeficientes pelo método da carga unitária. Então, eu vou lá, calculo o trabalho virtual externo, que vai ter uma vez o coeficiente. Aí, dependendo do tipo de problema, pode ou não ter uma contribuição a mais. Nos primeiros casos que a gente vai tratar, não vai haver essa contribuição. Então, ΔWE, nesses primeiros casos, vai ser uma vez o deslocamento que eu quero saber, ou seja, uma vez o coeficiente. E o trabalho virtual interno, eu vou combinar os diagramas, né? Aí, qual diagrama eu vou combinar vai depender de qual coeficiente eu estiver tratando. Se eu estiver tratando do coeficiente ΔI, 0, eu vou combinar o diagrama do x1 é igual a 1 com o diagrama da solicitação externa. Se eu estiver tratando do coeficiente ΔI, 3, eu vou combinar
o diagrama do x2 é igual a 1 com do x3 é igual a 1, tá? Então, calculo esses coeficientes, monto o sistema de equações de compatibilidade, escrevo a compatibilidade, faço lá aquela análise, olho para o sistema principal, olho para a estrutura real, avalio quais são as diferenças no sentido de vínculos geométricos das estruturas e monto a equação de compatibilidade, e encontrando, então, com essa solução, né, do sistema de equações de compatibilidade, eu encontro o valor dos hiperestáticos. Então, eu encontro x1, x2, x3, x4, e daí eu já posso fazer os efeitos finais, que são aquelas superposições das reações de apoio, né, que eu posso fazer ou fazendo a superposição, como eu mostrei anteriormente, ou então eu posso fazer simplesmente aplicando os hiperestáticos no lugar das reações, né? Por exemplo, como eu coloquei aqui, eu podia simplesmente colocar aqui o valor de x1, x2, x3 e calcular as outras reações. Então, eu posso fazer ou por superposição ou assim, colocando os hiperestáticos e calculando as outras reações, levando em conta o valor correto dos hiperestáticos, tá? E fazer os diagramas, que aí vocês podem fazer o diagrama a partir das reações, ou então pode combinar os diagramas, de preferência para combinar os diagramas o que é linear. Então, sei lá, vou combinar os diagramas do cortante e depois eu vou fazer o diagrama do momento em cima do diagrama do cortante que eu já superpus e já encontrei.